Neide maravilhosa, bom dia. Bom dia, nosso último programa do ano, né? Estamos com um cheirinho de Natal e comecinho de 2025, né? Comecinho de férias. Comecinho de férias, muita gente já em casa. Menino que ficou de recuperação, já passou de ano, já tá em casa. Quem não passou, não fique triste, algo de bom vai acontecer em 2025, foi só para você se preparar mais. Agora é o seguinte, férias em família, casa cheia. É casa cheia. Eita, é problema ou solução? Não tem lugar para colocar gente para dormir. Verdade. Menino dorme com mãe, tem gente que dorme com outras pessoas na rede, já tem outras pessoas que vai ter que dormir no chão mesmo. Muitos vão colocar um colchonete, outros vão jogar só um lençolzinho, uma coxinha, e aí vão colocar o que ali? Um travesseiro, uma almofada, vão se virar nos 30. Isso é um problema. Esses 30 aí pode dar um 30 dias. Agora é o seguinte, vamos falar de quem vai curtir 2, 3 dias, beleza. Ou não? De todo jeito, dormir mal é dormir mal. De todo jeito, dormir mal é dormir mal. Mas vamos levar em consideração a quantidade de tempo. Imagina que essa pessoa vai passar apenas ali 3 dias dormindo mal. Ou então, 5 dias. Digamos que seja o Natal e vai até o Réveillon. Né? Então, é aceitável que ele durma mal aqueles 5 dias. Mas perpetuou 10, 15, 20 dias, aí a gente já tem alguns problemas. Porque o sono, a gente tem uma rotina. E aí, quando eu tiro essa rotina, eu isolo essa rotina, eu posso ter problemas. E esses problemas, eles vão para onde? Eles vão para dor de cabeça, eles vão para o meu corpo. Eu vou começar a sentir meu corpo mal, vou começar a sentir mal-estar, eu vou começar a ter mais dores que eventualmente eu não senti ali. E aí, muitas vezes, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo tanta dor? Por que eu estou sentindo esse desânimo? E aí, pode ser por conta da sua dormida, que você está dormindo mal. Vamos fazer o seguinte, Sérgio, nós vamos lá pro telão, pode ser? Pode ser? A gente vai pro telão agora, vamos lá, vamos pro telão, isso. E aí nós vamos conversar sobre as camas compartilhadas. Fica aqui do meu lado, Neide. Cama compartilhada pode ser um problema e pode ser uma solução. Cama compartilhada pode ser um problema, mas vamos vir mais aqui um pouquinho para frente. Pode ser uma solução ou um grande problema. Então a gente vai apresentar para quem está em casa. Por exemplo, você trouxe algumas informações aqui que são importantes. Vamos lá. Quem é grande demais e está numa cama... Por isso que eu quis levantar, porque ela vai falar disso. Muito grande, não só no tamanho, mas também na largura, no espaço que ele ocupa. O Sérgio vai mostrar eu e a Neide aqui, aí viu? A pessoa que vai dormir com essa outra aqui, pessoa... A Vanusa é muito grande, a Neide está aqui do meu lado, nós vamos dormir juntas. Quem vai perder nessa história? A Neide. Geralmente, a pessoa que é maior, ele vai ocupar mais espaço. Isso é evidente, né? Naqueles bração. Só que tem um problema maior. Muitas vezes, você não tem o hábito de dormir com aquela pessoa, lógico. Sim. E aí, essa pessoa, ela pode ter alguns hábitos, como ter insônia, como se bater à noite, como roncar mesmo, o famoso ronco. Aí fica complicado. E aí, imagina, tu tá lá no meio da noite, tentando dormir, e a pessoa lá... Parece que tem uma chaleira ali perto de você. Ou seja, nesses casos, é melhor você não compartilhar essa cama. É melhor você compartilhar um outro local do cômodo da casa. Calma que eu só vim pra cá pra gente mostrar essa parte, porque eu sabia que ela ia falar sobre esse assunto. Ela ia falar sobre esse assunto, sobre pessoas mais altas e pessoas mais baixas. O que a gente quer mostrar pra vocês? Que, nesse momento, se você vai perder com quem você vai dormir... Você tem que saber como ganhar, como ficar... Geralmente é bom ter uma conversa prévia com essa pessoa antes de você dormir. Então, fulano, como é teu sono? Eu sei que é meio complicado às vezes a pessoa não tem conhecimento de si própria. Sim. Eu não sei se você sabe, mas tem muita gente que não tem a capacidade de reconhecer os seus defeitos. Por exemplo, Neide, eu sei que eu tenho uma dificuldade para dormir. Se eu for deitar com alguém... E a pessoa, por exemplo, eu tenho que deitar no mesmo horário que aquela pessoa. Porque se eu estiver dormindo e a pessoa chegar e eu acordar, eu não durmo. Verdade, Neide. Então, eu já vou ter problema aí. Aí eu já sairia perdendo nesse caso. Porque se eu estiver muito cansada, eu fui lá e deitei.
a pessoa vai lá e chega para deitar comigo, eu vou acabar perdendo meu sono por conta de eu não conseguir dormir mais. Ela vai dormir e eu não vou dormir. Bom, agora nós vamos para lá. Então... Tá bom? Porque eu não quero que você perca, não. Eu quero que você continue ganhando. Quando a gente fala assim, eu fiz questão de levantar, porque ela ia falar justamente sobre a questão da gente ser maior e, de repente, dormir na mesma cama. E o que que acontece? Você viu que ela falou? Até a questão do sono, porque, de repente, você acorda de qualquer jeito, também, naquele impulso, acorda de qualquer jeito, e aí pode se machucar outra também. Pessoa, machuca Isso, outra pessoa, isso verdade. é complicado. Então, o cuidado de você, não é que você não possa compartilhar uma cama com alguém, você pode, tem gente que compartilha a cama até com 3 pessoas. Sim, e se mexe muito, E por tá exemplo. tá tudo bem, se for uma noite. Imagina Neide, se eu fosse mexo uma muito. noite. Eu não muito. mexo. Eu mexo muito, eu sei que mexo, porque uma vez eu... Não sei se eu conto ou se eu não conto. Conta ou não conto, diretor? Conta ou não conto, diretor? Uma vez eu tava dormindo... Não, fica tranquila, é com meu irmão. E você sabe que irmão é sincero, né? A gente estava dormindo no mesmo local, porque realmente a casa estava muito cheia. Menino, eu recebi uma mãozada. Porque ele disse assim, rapaz, não sabe dormir não. Eu dormi com a mão em cima do rosto dele. Pelo amor de Deus. E aí eu acho que ele acordou com falta de ar e eu tava com o bração em cima do rosto dele. Mas eu não vi. E de repente eu acordei com outra mãozada. Aí sim. Realmente eu teria feito a mesma coisa. Como é irmão, a gente pode dizer que sim. Aí tava todo mundo, e ninguém podia reclamar de ninguém. Olha, não sei o nome do irmão, mas ele tava super certo, Pois viu? é. Não, eu confesso pra vocês que eu sou daquelas que mexo muito. Eu não sei nem se eu não já dei um chute em alguém dormindo. Jesus amado. É Mas bom eu mesmo mexo dormir muito, sozinha, tá, eu durmo Vanusa? É ótimo dormir sozinho, que Acordo muito. é complicado. Aí tem a questão da rede. Você falou que dormir 2 pessoas em uma rede. Gente, a rede, Complicado. infelizmente, não dá para compartilhar. Compartilhar a rede é muito complicado. Sim. Porque Pra você vai dormir, ter, principalmente, além né? de tudo, você pode ter um torcicolo. E por que você pode ter um torcicolo? Você pode ter um torcicolo até dormindo sozinho na rede, que você Sim. consegue deitar um pouco reto. Imagina você deitando com 2 pessoas. É verdade. Fica praticamente inviável você deitar com outra pessoa em uma rede. Criança mexe muito também, né? Dormir um adulto com criança, É eu já sou complicado. um pouco escéptica com relação a isso. Nossa. Por quê? Às vezes, a criança, ela pode não ter, por exemplo, a mesma capacidade que você tem de observar. E aí, Você ela vê que se pode meu irmão não fosse uma pessoa adulta, ter ficado sem ar. tinha ficado sem ar. Mas Então- essas coisas são sérias. Tem gente que gosta, às vezes, a gente está falando de ergonomia, mas a gente está falando até, de uma certa forma, prevenindo as coisas que podem acontecer. De repente, Eventuais acidentes. Eventuais acidentes. Você pode estar dormindo com uma criancinha pequena. Se você é do tipo que mexe muito, é um perigo. Muito. E aí, o que acontece? Dormir com criança, eu vou te contar uma coisa que aconteceu quando, por exemplo, minha filha tinha 1 aninho e pouco. A gente viajou e aí eu estava na casa dos avós dela e eu fui dormir com ela. Sim. E eu lembro da minha filha, quando eu acordei, eu estava em cima da mãozinha dela, a mãozinha dela estava achatada E embaixo de você mim. não tinha culpa. E aí eu também. fiquei pensando, eu digo, poxa, ainda bem que foi a mão, porque se fosse em outro, tipo, fosse em cima da criança, Sim. a criança pode ficar sem ar. Sim. Então são cuidados que a gente tem que ter. E aí, daí então eu comecei a ter mais cuidado, por exemplo, mesmo que ela tivesse, e aí você fica com o cuidado dobrado. Aí você não consegue ter o sono reparador, digamos assim. Aí Porque no você vai ficar com cuidado na criança e não vai conseguir dormir. E no dia seguinte você acorda muitas vezes com uma dor numa perna, uma dor num braço e você não sabe Não que foi a sabe o que dormida. foi. E muitas das vezes, nesses casos, é a dormida. Outra coisa que as pessoas têm que observar é colchão. Ah, eu estou dormindo num colchão, o colchão está no chão. Beleza, mas se esse colchão é muito fininho, porque tem uma espessura mínima, né? Se ele é muito fininho, é melhor o chão mesmo. Então vamos lá, então vamos conversar. Vamos falar de dormir na rede, E dormir vamos no falar de colchão. dormir no colchão e dormir no chão. Dormir no chão. Vamos falar com no a chão, rede, se por for pra incrível que dormir. pareça, na rede, se for só uma pessoa, é legal, pode dormir. E a altura dessa rede? A altura dessa rede é importante que você tenha um cuidado. Você vai ficar com a curva na coluna tipo um C, deitado na rede, né? Sim. Então, você vai ficar... isso aí mesmo. Você vai ter outra coisa que é importante você lembrar. A rede, ela vai estar onde? Ela vai estar no que a gente chama daqueles
escapas, né? Que eles colocam, geralmente tem uns locais de você colocar a rede para armar a rede. Então é importante que esse local ou aquela corda que você coloca naquela rede, ela esteja boa, ela esteja uma corda que não esteja estragada. Porque muitas vezes você pode deitar, dependendo da altura que essa rede tiver, você pode ter uma lesão na coluna. Então é importante isso. Se você deita e a rede está muito alta e a rede, sei lá, a corda quebrou ou a rede caiu. Geralmente eu coloco correntes. Tem aquelas correntes que seguram a rede? Sim, a corrente ela é mais segura. Só que deve levar em consideração que se for escapa de parede, e aí, será que essa parede vai ter tanta resistência àquilo que eu imagino? Peso, porque é o peso da rede, é o peso da pessoa. Quer dizer, é muito sério. E agora, aí vai depender da gravidade. Você lembre-se que quando ela está alta, ela tem gravidade. Então, mesmo que eu esteja alta, ela vai ter o quê? Uma velocidade para cair. Mas por que as pessoas costumam dizer que rede baixa é mais perigosa do que rede alta? Não, não existe. Isso é conversa? Isso é conversa, mito? Não tem como. Olha, durante uma vida inteira eu ouvi falar que rede baixa, a queda é pior do que rede alta. Não, você imagina você estar numa rede de, sei lá, 20 centímetros de altura do chão. Quem foi que trouxe essa ideia? Eu não sei. Nem Lorena, quem foi que trouxe essa ideia? E aí você vai estar numa rede de 1 metro de altura. Imagina qual é a queda que vai doer mais. A que está de 20 ou a que está de 1 metro? Pois é. É lógico que a que está em 1 metro, ela vai ter uma velocidade quando você for cair. Então, quando você for cair, ele, além de ganhar velocidade, você vai cair e pode ser que fique mais esperto, né? O impacto um pouco mais alta. O impacto dessa queda, ela pode ser muito séria. Porque quando a gente fala de coluna, a gente está falando de algo muito sério. Lembre-se que na coluna, a medula passa lá. Qualquer lesão nessa medula, a gente vai ter prejuízos, a gente não vai Principalmente quando o tempo vai passando, mais idade. Me fala, a rede ela tem que estar tipo canoa ou C? Porque tem umas redes para você dormir, você tem que dormir com ela tipo canoa, ela um pouco mais reta. É muito difícil tu conseguir deixar ela um pouco mais reta, no sentido que seria correto para você dormir. O mais correto, Neide, quando eu vou dormir em rede, eu tento deixar ela de uma forma que eu fique... Tipo, como não é muitas noites, é 3 noites, 2 noites, eu tento deitar de uma forma que eu fique tipo C mesmo. Certo. Eu gosto de deitar nela atravessada, por incrível que pareça, que minha coluna fica um pouco mais reta. Sim. É porque eu sou estranha mesmo, eu não sou a pessoa mais correta do mundo. Adoro. É porque eu tenho medo da minha coluna ficar doendo no dia seguinte. Então, quando eu já testei, quando eu deito nela, por exemplo, eu deito no comprido da rede, vamos lá, eu fico assim, ó, imagina que eu vou ficar um Czinho dentro da rede, ó. Então, quando eu deito no meio da rede, eu vou ficar reta. Mesmo que eu não fique totalmente reta. Agora, vai depender do tamanho dessa rede. Então, vamos lá. Neide, a rede é pequena. Quando a rede é muito pequena, o que vai acontecer? A Neide vai ter que se virar nessa rede, deitar de alguma forma, que ela não fique caindo na rede. Se a Neide está falando isso, imagine eu, uma rede pequena. Coitada. Não, a rede para a Vanusa teria que ser a rede, né? Não é qualquer rede. Agora sim, quando você fala assim, quais são os cuidados que as pessoas devem ter, quando muitas vezes, eu esqueci o nome dessa partezinha da rede, que ela fica enrolada. O punho da rede. O punho da rede. É ter cuidado como é que está o enrolado desse punho, porque às vezes ele pode estar muito enrolado e ele pode quebrar. E aí você pode cair dessa rede. Isso não vai influenciar na dormida, Não, não vai. E pode até influenciar, porque se tiver muito enrolado, ele vai ter a incapacidade de abrir a rede, entendeu? Quais são os maiores problemas para quem dorme em rede? Hérnia discal. Dependendo da quantidade de tempo. Eu fiquei aqui na rede, tô dormindo... Tem gente que é só uma vida toda. Tô dormindo a vida toda na rede. Aí quando ele vai no ortopedista, a primeira coisa que ele tá é com a hérnia de disco. Nossa! E o colchão no chão, você falou? O colchão no chão, existem suas vantagens. Outra coisa, gente, quem for pro interior, pro litoral, sei lá, para qualquer lugar, ter o cuidado de onde vai colocar esse colchão. Uma coisa que a gente tem que ter o cuidado. Por quê? Existe lacraia, cobra, sapo, bichos exóticos, os bichinhos exóticos, peçonhentos. Que ficam, que às vezes você chega no interior desse aí, a parede não é, sei lá, não é nem rebocada, é aquelas paredes de barro, não estou recriminando, mas tem que ter os cuidados. Você está explicando. Mas, tipo assim, elas ficam nos cantinhos ali, onde você menos imagina, elas vão estar. Até e outra coisa... A lacraia, ela fica dentro dos travesseiros. Às vezes ela gosta de lugar quentinho.
Então, se esse travesseiro tá lá, e aí tá lá um tempão, e aí tu só fez, pegou e deitou, tu pode ser picado por uma lacraia. É igualmente você botar tênis, sapato, lá vai eu dando dica de sapato. Mas é verdade. Botar tênis, sapato, próximo à parede. Eu uso gosto de sapato fechadinho, mas eu sempre, quando eu vou usar esse sapato, eu bato o sapato, ver se tem alguma coisa dentro. É um cuidado que você tem que ter, porque mesmo a gente morando aqui em Teresina, às vezes acontece. Demais. Pode ter aranha, pode ter lacraia. É porque é aquela história, eles gostam de lugar quentinho, eles só não são nossos eles amiguinhos. só não são nossos amiguinhos. Pisou, ele vai eles são... se picar, né? Então, esse colchão é a mesma coisa. Se tu for botar ele no chão, tu tem que ter o cuidado desse local que tu tá botando. Tá limpo? Como é esse local? É chão batido? Beleza, mas tá limpo? Tá molhado? Tá úmido? Então, eu tenho que ver, porque essa umidade que vai do chão também não é muito saudável. Eu posso ser alérgica, eu posso ter problemas com renite, eu posso ter problema com sinusite. E dormir mal em cima desse colchão. Aí dormir mal vai ser só uma consequência aí. No caso, a alergia já vai ser uma consequência pior. Então, são cuidados. Colchão com água e colchão sem normal. O colchão com água, ele é mais ideal quando você tem, para evitar úlceras e tal. Mas é saudável. O colchão com água, ele sempre vai ser bem-vindo e saudável porque ele evita outras patologias, ele evita outras coisas. Você aí já não vai ter alergia. E colchão de ar? Agora, o colchão de ar é bom se você não for dormir muitos dias, for dormir poucas noites. Eu te falar a verdade, se der um colchão de ar para a Neide, é melhor dar só um edredom. O que é mais interessante? Dormir no colchão ou dormir diretamente no chão? Mulher, dormir diretamente no chão tem suas vantagens e suas desvantagens. Para a coluna é saudável. Eu amo o chão, né? Só não é saudável se você dormir todas as noites, mas dependendo. Dependendo, se você estiver dormindo ergonomicamente correto no chão, é mais saudável que dormir num colchão que ele afunda. Agora me fala dos travesseiros e almofadas. É importante você levar em consideração sempre a altura do seu ombro. Aqui, ó. A altura que eu levo daqui pra cá. Essa é importante. Ó, essa aqui. Sim. Então, quando eu deito, onde é que eu deito, né? Eu deitei, a minha coluna, ela tem que estar aqui, ó, alinhada. Tá vendo a altura daquele travesseiro lá, ó? Tô vendo. Do meio? Ele fica reto. Tá vendo que a coluna tá bem reta. Por quê? O colchão, ele consegue fazer com que faça a curvatura do corpo. Entende? Poucos colchões conseguem fazer isso. Então, são colchões ortopédicos que, querendo ou não, ele já tem essa aderência quando você deita. E aí você está falando com travesseiro? E sem o travesseiro. Sem o travesseiro. Sem o travesseiro, você vai sempre deitar de costas, sem o travesseiro na parte aqui de trás, porque, via de regra, quando você bota o travesseiro aqui, o que vai acontecer? Você vai elevar essa coluna, então ela vai ficar tipo assim, ó. Certo. Imagina que a nossa coluna, ela é assim, ó. Aí, se eu faço o que eu tô falando, ela vai ficar assim, ó. Nossa, que interessante. Entendeu? Ou então ela vai ficar assim, ó. Ela vai subir uma parte. E aqui, ó, o que era para ficar reto, vai ficar assim, ó, torto. Torto é ótimo. E aí você falou de bruços, né? De bruços, você pode até deitar se você tiver sem travesseiro. Mas é muito importante que você tenha o cuidado. Não é a melhor forma de dormir, tá, gente? Certo. Mas digamos que tem pessoas que elas só conseguem dormir assim. Então, eu não vou ficar sem dormir porque eu não consigo dormir de barriga para cima ou de barriga para baixo. O certo seria dormir sem travesseiro? O certo é dormir sem travesseiro e de barriga para cima. Eita, o que eu faço? Eu só durmo de ladinho. O certo é sempre aquela primeira opção lá, ó. Costas. De costas. Esse daqui, ó, porque esse daqui você lembra que não tem que botar um travesseiro só aqui, não. Tem que botar um travesseiro aqui. Às vezes eu durmo de lado, às vezes eu durmo de Tem que botar o travesseiro aqui, ó. Certo. No joelho. Por quê? Neide, como é que eu faço para que a minha coluna eventualmente tenha o problema de deitar aqui e eu conseguir ficar com ela reta? O travesseiro tem que ir aqui, embaixo do joelho, entre um joelho e outro. Meu filho só dorme assim, o mais novo, que tem até mais altura. E o travesseiro aqui, se eu for deitar de lado, igual tá deitado Se você ali. usar o travesseiro entre as pernas e não usar o travesseiro aqui? Aí tá errado. Ixi. Porque você vai ficar torto. Verdade. Você vai ficar, ó. Não dá certo. Aí aqui, ó, a cervical, ela tá fazendo um S. Neide, essa parte da gente bem aqui, ó. Essa parte aqui. Tem gente que a gente percebe que é mais assim, isso aqui é mais alto. Postura.
É só postura? É não só tem nada a postura. ver com a dormida? Por Pode exemplo, ter a ver com a dormida, pode ter a ver com várias coisas, mas quando ele começa a dormir errado, o que vai acontecer? Ele vai ter a postura errada. Imagina você que eu vou levantar, Sim, vamos lá. pode Imagina levantar. você que eu vou andar e eu sou a pessoa que anda assim, aham. né? Aí não Tô tem condição. andando. Só que esse é o meu jeito, eu já fiquei essa pessoa que anda assim. Mas se eu sou uma pessoa que mesmo eu tendo coisas sendo grande, eu tendo meu ombro largo e tal, eu vou andar assim, porque é o jeito que eu tenho que andar. Entendi. Enquanto eu consigo andar com isso aqui reto, eu não vou ter, eu não sei se vocês já viram, até no TikTok passa muita trendinha com aquela coisa que eles chamam o calombo do pescoço. Ah, Então, isso aqui tira o calombo. Não, é só fazer a postura correta. e tem, por exemplo, chegou numa E idade, cresce, gente. chegou numa idade, com essa postura, com essa parte, tem como corrigir? Tu corrige a postura. Agora, se tu Mesmo já com mais tiver- idade? Mesmo com mais idade, você faz uma correção de postura. Não sei se vocês já viram. Como é minha muita gente postura? Minha usa- postura tá certa ou tá errada? Agora, mas sua postura não é muito... Não. É, Às vezes eu pela tenho a sua- sensação, quando eu usei cabelo mais curto, eu tinha a sensação que isso aqui era um pouquinho mais assim. Eu não sei se é É impressão só você minha. se autocorrigir de vez É, em quando. pronto. Tipo, o que eu tenho que me autocorrigir? Eu tenho que andar sempre reta. Eu lembrar que o meu ombro... Silvio eu tenho que Santos, andar... o Silvio o Santos. que dizia a minha avó. Minha filha, anda pra fora. Tu não vai andar pra dentro. Agora me explica uma coisa, o Silvio Santos, eu conheci o Silvio Santos bem novinha, eu era bem novinha quando eu fui no Silvio Santos a primeira vez ainda naquele Parque das Crianças, que ele tinha dentro do programa. E ele tinha uma postura belíssima, mas o tempo foi passando, Ele foi ficando o Silvio assim. Santos começou a vir pra frente, e aí ele usava, eu acho que ele tinha uma proteção que puxava ele pra trás, pra ele não... Interessante, ele passou muito tempo em pé. Tem gente que usa... Praticamente a vida inteira trabalhando em pé e Os vivendo, coletes né? como se fosse uma cinta. Eles têm uma estalinha que passa Que vai atrás, segurando que a te pessoa? deixa reto mesmo que não queira. Então, quando você usa isso, são algumas coisas Às vezes a gente tinha a você sensação que pode o Silvio usar. Santos ia pra frente, né? E aí, de repente, E ele... não só ele, porque o que acontece, gente, com a Com o idade? passar dos A Neide é anos. reta É. hoje. Mas quem sabe daqui a 20 anos, Sim, como é que a Neide vai sim. estar? A Neide vai estar assim. É que nem a Por quê? Vanusa. Porque a Você gente vai até diminuindo de altura, né? Você a vai gente perdendo perde a alguns altura. centímetros. Então, as pessoas dizem assim, quando morre, cresce. Não, eu não cresci. Eu simplesmente fiz com que eu alongasse, Relaxa. porque Verdade. você relaxa. Interessante. Então, a gente, com o tempo, a gente vai conseguindo reduzir o nosso tamanho, querendo ou não. Mesmo eu não querendo, ele vai reduzir. É Muito normal. interessante. É normal. Tem mais alguma dica pra gente falar de forma ergonomicamente quando o assunto Sim, é chão, tem, por cama? exemplo, lembrando, quando eu falo disso, de viagens, de uma série de outras coisas em geral, eu sempre tenho que lembrar que, na maioria das vezes, eu tenho que, primeiro, eu tenho que conhecer a mim mesma, eu tenho que entender, eu consigo dormir com quem, eu consigo dormir como é que eu durmo, como é que eu sou. Eu tenho que entender meus defeitos também, não é só julgar que o que está dormindo comigo tem defeito e eu sou perfeita, porque isso não existe. A outra coisa é você ter o cuidado. Deitar no chão é mais saudável do que às vezes você deitar num colchão que ele não esteja em perfeitas condições. Então, deitar no chão é saudável, vai fazer bem para a sua coluna. Ter o cuidado com o chão úmido, porque você pode ter vários outros problemas. Pode ter problemas de, por exemplo, respiratórios, que não só a sinusite e a bursite, mas tem, a bursite não só a sinusite e a... Como é o nome daquele outro, meu Deus? É a sinusite. Sinusite, rinite. E a rinite. Então, é porque bursite fica na minha Sim. cabeça, né? Por causa de Laidós. Mas vamos lá. E se você tem isso, você tem que ter cuidado, porque se esse chão não estiver bem, você pode sim inflamar a bursite, inflamar a tendinite, inflamar a hérnia discal que você já tem, e você talvez não saiba, ou às vezes você tem e conhece, mas precisa dormir naquela situação. A lombar, né? A lombar. Então, são cuidados que você tem que ter em geral, com o corpo todo. Não é só na dormida, mas para que você não venha a ter outros problemas. Já imagina. Fui para Luiz Correia, eu vou passar 5 dias. Na segunda noite eu fiquei lesionado. É chato. Aproveitou o que da Sofrimento. viagem? Nada. Verdade, muito né? bom. Agora, Neide, fica aí as dicas, tá bom? Se você sabe que vai dormir mais dias, observa direitinho onde é que você vai dormir, presta atenção e tenta aí negociar com os amigos, explica o que você tem. Às vezes tem gente que tem dores
por questão de achar que não vai ser mal educado ou vai Não vai ser dizer. entrão, não vai dizer. Gente, uma boa conversa vale a pena. Olha, eu vim, fui convidado, mas eu tenho um problema na minha coluna, ou eu tenho um problema de Eu bucite. não posso dormir aqui. Né? E tá tudo faz bem. as trocas. Eu tenho certeza que dá tudo muito certo, não é isso? Tá, sempre dá certo. Na pior das hipóteses, quando você está viajando, o que você está falando é a coisa mais certa que tem. O diálogo é a única coisa que vai resolver o seu problema. Verdade. Então, Ficar não calado é adianta pior. você ficar, não só na viagem, mas até em casa mesmo. Às vezes, o seu cônjuge em casa, você pode ter esse problema. Sim. Você está dormindo com o cara toda noite, ele ronca, ele não deixa você dormir, você passa a noite acordado. Gente, eu não tô querendo provocar separação, tá? Não tô dizendo que é casal diálogo, para de você dormir. tá preocupada com o É diálogo. você conversar, fulano, vai no médico, verifica se tem algum problema, vê se você tá com algum problema, porque você tá dormindo mal, eu não tô conseguindo Tem que dormir. ter disciplina, né? Ambas as partes. Disciplina Muito bom. e é cuidados. Às vezes até um exercício físico que o coitado precisa fazer, gente, pra dormir melhor. Vai fazer a vida melhorar. Neide, primeiro eu quero agradecer pela sua presença, te desejar um Feliz Natal, te desejar um Feliz Ano Novo, que Deus lhe abençoe, lhe guarde e lhe proteja. Muito bom estar com você aqui no nosso programa e até o próximo ano, né? A nós, né? Pra você também, Feliz Natal. Amanhã a gente não tem programa Isso. mais. Tem programa, mas Só à noite. depois do Ano Novo. Só depois do Ano Novo. Então, é muito importante que a gente valorize os nossos familiares, veja os nossos... consiga fazer uma retrospectiva boa de 2024. O que é que você leva dali? E lembrar, gente, sempre de uma coisa, eu sempre digo isso. E o bom não é só as coisas boas que acontecem. As coisas ruins você leva como boas porque você aprende com elas. Muda. Você muda comportamento, você muda de atitude, você cresce, você consegue evoluir. Então, as coisas ruins não são totalmente ruins. Você consegue aprender com elas e levar elas para a sua vida de uma forma boa. Então, veja sempre as coisas ruins como uma coisa boa. Ai, Se você não teve a livramento, então... Verdade. Façam isso. E desejo também a todos um Feliz Natal. Para os seus clientes também, para as Para os empresas meus que você clientes presta que serviço. eventualmente estão me vendo, para Tá todas bom. as pessoas que nos assistem, um Feliz Natal para todo mundo e um Feliz Ano Novo, né, gente? Porque a gente Isso. também não vai... E segue ser lá, @Ergotec e 94516516 no meu celular.